Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre Cláudia Raia e a sua gravidez, o que é extremamente raro de acontecer. Aos 55 anos, ela está grávida. E isso é muito difícil de acontecer, como eu já falei, e a gente vai entender nesse vídeo como é possível uma mulher nessa idade engravidar, quais são os riscos que pode acontecer com a questão do bebê e também com a mãe. A gente vai entender o cronograma ali desde a menarca até chegar no dia que a mulher para de menstruar. Então a gente vai entender ali os níveis de FSH, os níveis de estradiol e tudo vai ser nessa videoaula que você vai acompanhar agora. Eu me chamo Léo, seu professor de anatomia, e logo após a vinheta a gente vai direto ao assunto. Então por que, gente, a probabilidade de gravidez diminui com a idade? À medida que a idade da mulher avança, as chances de gravidez elas vão diminuindo. Isso acontece porque por volta ali dos 50 anos, a maioria das mulheres começa a entrar na menopausa. Ou seja, é a fase natural da vida que a menstruação para de acontecer, o final da vida reprodutiva. E essa diminuição da probabilidade acontece porque durante toda a sua vida, a mulher ela vai perdendo seus óvulos durante os ciclos menstruais, o que é absolutamente normal. E eu fiz um cronograma para a gente entender melhor, e a gente vai ver nos próximos slides. E além disso, esses óvulos sofrem alterações celulares e também perdem a qualidade. Então, pessoal, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona na cronologia que eu coloquei no slide seguinte. Então, gente, é isso aqui que vai acontecer com vocês mulheres que estão aí vendo o vídeo, tá? Eu coloquei um exemplo aqui que vai acontecer com você com o passar do tempo. Então a gente tem aqui, quando uma menina ela nasce, ela tem cerca de 2 milhões de folículos, 1 milhão a 2 milhões, e quando chega na primeira menstruação dela, ela já perdeu aí uma quantidade significativa, podendo chegar aqui de 400 a 500 mil folículos, e isso é natural de acontecer. A menarca, que é dada a data exatamente da primeira menstruação dela, ela vai perder aí uma quantidade significativa. E aí ao longo dessa caminhada, ela vai perder a cada ciclo 1000 folículos por ciclo menstrual, o que é absolutamente normal e não tem como a gente evitar isso. Isso vai acontecer. Não há contraceptivo, DIU, né? Se você toma aí anticoncepcional, isso não vai impedir que essa cronologia ela retarde ou que ela pare de acontecer e aí volte logo em seguida, tá bom? Isso não tem como, isso é um mito, tá? É um mitão geral de quem falou isso pra você. Então aqui a gente tem um cronograma bem interessante, que a menarca ali por volta dos 12 anos de idade, a primeira menstruação da menina, e a gente tem uma fase aqui que chama menacme, que é de 12 aos 40 anos, chama do período fértil da mulher, em que as chances da mulher engravidar, elas são reais e são aumentadas. Então, passando além dessa fase de 40 anos da menacme, a gente vai entrar numa transição que é chamado o climatério, que é dos 40, mais ou menos ali dos 40 anos, até os 65 anos. E dentro desse climatério, a gente tem uma data específica ali por volta dos 48 a 51 anos, que é a menopausa, que é como a gente está vendo aqui no cronograma. E esse dia, essa data, a gente tem que levar em consideração o ano retrospectivo da mulher. Então, se a gente tá ali, a gente tá vendo que a mulher, né, vamos lá, você parou de menstruar no dia 28 de setembro, né, de 2021, e ao longo do ano, chegou no dia 28 de setembro de 2022, ou seja, um ano atrás, você parou de menstruar no dia 28 de setembro de 2021 e no dia 28 de setembro de 2022 você não menstruou mais, é caracterizado ali o dia exato que você entrou na menopausa. E aí acontece vários sintomas para que essa menopausa. A nível laboratorial, a gente entende que os níveis de FSH e estradiol, eles vão se alterando. Então a gente tem o quê? A gente tem um nível de FSH bem elevado, ali por volta de mais de 35, e o nível de estradiol, ele vai para lá para menos 20, tá bom? E isso é decorrente a menopausa, né? Então aquele fogacho que você sente, né, durante
A menopausa é justamente o FSH ali a nível de sistema nervoso central, que ele estimula a noradrenalina, né, ativar, e você, né, acontece algumas reações e as mulheres sentem aquele chamados fogachos, né, aquele calor intenso. Então é justamente devido ao aumento de FSH e a diminuição do estradiol, que vai repercutir em irritabilidade, né, insônia, né, a mulher, o esfíncter ali vaginal, por queda do estradiol, ele vai perder a sua eficiência. Ai, que delícia! Não vai funcionar da maneira adequada. E aí tem outros também que eu não vou citar aqui. Mas isso vai acontecer. Isso são indícios que a menopausa chegou ou que ela está próximo de acontecer, tá bom? Então assim, gente, entendendo isso aqui, né, entendendo que a mulher, ela menstrua aos 12, ela perde os folículos à medida que o tempo vai passando. Então a ausência de estradiol, ela é real na menopausa. Então a gente tem que entender isso, que é um ciclo natural da mulher, tá? E as chances de engravidar, elas são mínimas. No caso de Cláudia Raia, que aos 55 anos, ela tá ali, né, dizendo que tá grávida, e chega a ser surpreendente, de fato é, porque não é normal que isso aconteça. A menopausa não tem como engravidar, a não ser que seja ação divina mesmo. Eu acredito muito nisso, acredito que pode acontecer, mas o caso dela é muito, muito raro de acontecer. Tanto é que ela disse que não foi pela fertilização in vitro, que ela congelou os óvulos ali aos 48 anos, e já é uma data preocupante, porque os óvulos eles não têm uma qualidade tão boa quando ela era jovem. Então a gente vai ver isso lá na frente. As alterações, elas podem acontecer, e aí ele congelou lá e fez a infertilização in vitro, pegou o espermatozoide. A gente vai entender isso, quais são as formas, mais na frente aí você vai entender como é que isso pode acontecer, tá bom? Então, a gente entendendo como é que funciona essa questão da cronologia da mulher, que ela vai menstruar aos 12 anos e vai ter a menopausa aqui. Isso é um exemplo, tá? Não estou dizendo que isso acontece em todas as mulheres, mas é um exemplo. A menina menstrua com 12 e a menopausa ali é aos 51 anos. Então, esse tempo aí ela vai perder, né? Vai ter a apoptose de folículo, que é extremamente natural, tá bom? E aí os níveis de FSH, estradiol, quando chega na menopausa, o estradiol tá lá embaixo e os níveis de FSH, eles estão lá em cima, tá? Fazendo com que aconteça os sintomas normais da menopausa, como eu falei anteriormente, tá bom, gente? Então, quais são as maneiras, né, que a mulher tem de engravidar aos 55 anos, qualquer idade depois ali da menopausa? Então, como Cláudia Raia falou, que ela congelou o óvulo ali aos 48 anos de idade, e aí depois pegou o espermatozoide do esposo dela e juntou e fez um embrião, né? E aí existe uma preparação para que isso possa acontecer. Não é só chegar, pegar o óvulo, pegar o espermatozoide, juntar ali no laboratório, né? Colocar ali, formar um embrião. Ele não é garantia, tá? de formar um embrião, e preparar também um endométrio que vai receber ali o embrião, tá? Que foi o caso dela. Ela preparou, fez o tratamento, reposição hormonal, preparou o ambiente para que aquela fertilização fosse possível, e aí simplesmente não aconteceu. E ela super respeitou isso, achou não, né? Teve a convicção que não era para ser, e ela disse que ia só tentar uma vez, tanto é que ela tentou só uma vez. Mas depois, com o passar do tempo, né? Passou o tempo, ela viajou com o esposo, foi lá curtir com a família, e aí viu com os exames, né? Outros exames que ela foi fazer de rotina, descobriu que estava grávida, né? Então foi de uma forma natural. A médica disse que ela estava ovulando, viu lá os folículos lá nos ovários dela, e aí ela estava ovulando. Tanto é que ela brinca, né, na entrevista, dizendo, cuidado para não engravidar. E aí ela já está com quase 3 meses de gravidez. Então existe aí um risco maior. Então, quais são os riscos que pode acontecer da mulher engravidar mais tarde? Uma mulher que engravida a partir dos 40 anos de forma natural tem um maior risco de desenvolver os problemas e doenças gestacionais. De acordo com o Ministério da Saúde, após os 45 anos, essas gestações são consideradas com a idade materna muito avançada, e as mulheres apresentam
uma maior frequência de doenças crônicas, estando mais propensas a desenvolver condições que podem afetar o sucesso da gestação como um todo, como obesidade, diabetes gestacional, a hipertensão arterial, que ela pode acontecer, as alterações aqui cromossômicas, né, que por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então hoje em dia as mulheres com 50, 55 estão muito melhor que 30 anos atrás. Então é óbvio que a mulher se cuida, que se exercita, que não tem sobrepeso, que possui uma pressão arterial normal, vai ter uma gravidez ali de uma forma geral muito boa. Então se você acompanhou a Cláudia, ela se exercita, se cuida muito bem, então as chances de acontecer algo com a gestação dela é mínima, né? Porque ela se cuida muito, né? Se você ver aí na reportagem, ela fazendo, né, os exercícios físicos, se alimentando muito bem, né, se cuidando sempre, como a Cláudia Raia sempre se cuidou, e aí a chance de acontecer algo nessa gravidez é mínima, né? Tanto é que o pré-natal dela, ela foi lá ver, o bebê tá muito bem, as alterações cromossômicas elas não aconteceram, geneticamente tá muito bem, é só ter os cuidados normais que uma gravidez deve ter no pré-natal, né? A gente viu, resumindo a aula de hoje, que existe um cronograma que deve ser respeitado e que todas as mulheres vão passar. Isso varia de mulher para mulher, não é aquele exemplo que eu coloquei que vai acontecer com você, tá? Isso varia muito, se você menstruou aos 12, aos 10, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas entendendo que aquilo vai acontecer com você, aquele cronograma de menacme, a fase de transição do período fértil para também o climatério, né, que é dos 40 aos 65 anos, e que no meio do climatério ali ele vai ter a chamada menopausa, que é a data específica que você vai parar de menstruar. Isso obviamente contando com uma retrospecção, né, você vê um ano atrás se é de fato aquele último dia que você menstruou, e aí os níveis de estradiol e de FSH eles vão se modular, né? Os níveis de FSH vão se elevar e os níveis de estradiol eles vão diminuir, fazendo com que você tenha uma reação de sintomas. Então é um indicativo de que a menopausa está perto ou que ela aconteceu. Passando disso, a gente entendeu que os folículos eles começam com uma quantidade gigantesca e com o passar do tempo esses folículos eles vão chegar a praticamente zero, né? Então a chance de engravidar aos 55 anos, como a da Cláudia Raia, é muito rara de acontecer. O estradiol, que é o responsável ali pela ovulação, né, da mulher ali dentro dos ovários, ele já não está mais produzindo o que ele produzia lá com 12 anos, entende? Então isso aí fica muito mais difícil da mulher engravidar, tá bom? Então, gente, se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha, deixa seu comentário. Se você já passou por uma gravidez dessa, mostra aqui que você faz parte dessa estatística, que você engravidou aos 50, aos 55, aos 60 anos, e mostra aí e diz aí pra galera como foi essa gravidez, isso se foi fertilização in vitro, né, se foi um óvulo doado, se foi natural, né, se foi providência aí divina, se você acredita em Deus ou o que você acredita aí. Então comenta aqui embaixo, fala tua experiência pra gente estar compartilhando aqui. E obviamente que eu irei te responder, tá bom? E se inscreve no canal, ativa as notificações e aproveita para ver os outros vídeos do meu canal que eu vou colocar aqui na descrição e também na tela final. Então, gente, um abraço, muito obrigado pela paciência de vocês e a presença de vocês aqui. Até o próximo vídeo.